Bom dia, crianças do quarto ano. Aqui é a professora Gerlane e essa semana vamos dar início às aulas de recuperação. Hoje, segunda-feira, 4 de janeiro de 2021, teremos atividades de português e matemática, todas elas realizadas no livro PAIC 2, tá certo? Temos aqui a nossa agenda. Vocês vão observar, vão ler e vão realizar suas atividades. Português. Veremos hoje, vamos relembrar o gênero textual biografia. Esse gênero de texto, ele conta a história da vida de alguém, se chama biografia. Ele se divide aí, em duas palavras, bio, que quer dizer vida, e grafia, quer dizer a escrita. E nós vamos ver no nosso livro de PAIC a biografia de Carlos Drummond de Andrade. Mas antes disso, vamos às características desse gênero. Ele é um texto narrativo, que conta a história de alguém. É um texto narrado em terceira pessoa. Nós usamos os pronomes ele ou ela. Ele segue uma sequência, uma ordem cronológica de fatos. Ele tem conjuntos de informações sobre a vida de alguém. Relata fatos marcantes da vida de alguém. Predominam os marcadores temporais, na infância, na adolescência, naquela época, e o predomínio dos verbos no tempo passado. Vocês vão observar no livro de vocês a biografia de Carlos Drummond. Vocês vão escutar agora, que a gente vai fazer a leitura desse texto. Texto biográfico que segue conta um pedaço da vida de um dos maiores poetas brasileiros, Carlos Drummond de Andrade. Ele nasceu em Itabira do Mato Dentro, em Minas Gerais, em 31 de outubro de 1902. Descendente de uma família de fazendeiros em decadência, o poeta estudou na cidade de Belo Horizonte e com os jesuítas no Colégio Anchieta de Novo Friburgo, lá em Rio de Janeiro, de onde foi expulso por insubordinação militar. De novo em Belo Horizonte, o itabirano começou a carreira de escritor como colaborador do Diário de Minas, que congregava os adeptos locais do incipiente movimento modernista mineiro. Devido à insistência familiar para obter um diploma, ele se formou em farmácia na cidade de Ouro Preto em 1925. Fundou com outros escritores a revista, que apesar da vida breve, foi um importante veículo de afirmação do modernismo em Minas Gerais. O escritor ingressou no serviço público em 1934. Transferiu-se para o Rio de Janeiro, onde foi chefe de gabinete de Gustavo Capanema, ministro da Educação, até 1945. Depois passou a trabalhar no Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e se aposentou em 1962. Desde 1954, colaborou como cronista no Correio da Manhã e, apesar do início de 1979, no Jornal do Brasil. Várias obras do poeta foram traduzidas para o espanhol, para o inglês, francês, italiano, alemão, sueco, tcheco e outras línguas. Drummond foi, seguramente, por muitas décadas, o poeta mais influente da literatura brasileira em seu tempo, tendo também publicado diversos livros em prosa. Alvo de admiração unânime, tanto pelas suas obras quanto pelo seu comportamento como escritor, Carlos Drummond de Andrade morreu no Rio de Janeiro, no dia 17 de agosto de 1987, poucos dias após a morte de sua filha única, a cronista Maria Julieta Drummond de Andrade, fato que o havia deixado extremamente abalado. Após a leitura, desse texto biográfico, vocês irão responder as perguntas propostas no livro. Na atividade também, nós teremos uma questão
que vai pedir para vocês destacar do texto alguns substantivos comuns e próprios. Vamos relembrar? Mas o que são substantivos? É uma classe de palavras responsável para dar nomes a todos os seres e coisas que existem no mundo. Podem ser reais ou imaginárias. E nós vamos ver no livro de vocês 2 tipos de substantivos: os comuns e os próprios. Os comuns é a forma mais abrangente de dar nomes a seres da mesma espécie que possuem características comuns. Então, o substantivo comum são nomes de objetos, pessoas, nome que nós damos a plantas, nomes de animais, frutas, lugares, seres imagináveis. Todas as palavras que nomeiam são chamadas de substantivos comuns. Quando nós colocamos um diferencial, nós iniciamos esse substantivo com letra maiúscula, ele vai se tornar um substantivo próprio. Ele é utilizado para individualizar através de nome de pessoa, nome de animal, lugar, cidade, eventos, estabelecimentos, entre outros. Nós temos vários exemplos. Nós temos nomes de lugares, Fortaleza. Fortaleza é um substantivo próprio, nome de uma cidade. Inicia com letra maiúscula. Brasil, nome de país, Nome de pessoas, Antônio, Ricardo, Vinícius. Nome de pessoas são substantivos próprios. Nome de animais, nome de eventos, nome de planetas. Então, vocês vão pesquisar no texto alguns exemplos de substantivo comum e próprio e vão colocar na questão proposta. Também temos uma questão de plural das palavras. Quando as palavras elas estão no singular e vão para o plural, nós temos que estar bem atentos, que temos algumas regras, Algumas palavras nós acrescentamos somente a letra S, outras não. Nós temos aí os substantivos que estão terminados em R, S e Z. Quando terminam com essas letras, o plural, nós vamos acrescentar as letras E, S. Exemplo, nós temos a palavra bar. A palavra bar termina com a letra R. Então, nós vamos acrescentar as letras ES. Bar, o plural, bares. Capaz, capazes. Freguês, fregueses. Nós temos também a outra regra, que são substantivos terminados em AL, EL, OL e UL. Para fazer o plural, nós tiramos a letra L e acrescentamos as letras I, S. Exemplo, animal, animais, coronel, coronéis, azul, azuis. Nós temos também outra regra, que são substantivos terminados na letra M. Para o plural, a gente faz a troca. Tiramos a letra M e colocamos as letras N, S. Exemplo, bagagem. Tiramos o M e colocamos NS. Bagagem, bagagens. Viagem, viagens. E temos também outra regra. Substantivos terminados em ão. Nós fazemos o plural em ãos, ões e ães. Ok? Exemplo, mão, mãos, melão, melões. Então, a partir de agora, vocês vão fazer a leitura no livro de vocês e vão realizar as atividades.